Olá pessoal, eu sou o Bruno e você está ligado no Simplesmente Pai. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. A história de hoje, eu trouxe a Bruna aqui porque a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A história de hoje é falando sobre como é importante você sair com a sua filha. Eu fiz um vídeo do Bernardo, agora estou fazendo um vídeo da Bruna. Como é importante você sair com ela sozinha, né? E quais são os assuntos que a gente trata quando a gente sai sozinho. Uma das coisas importantes é para ela saber como o namorado dela tem que se comportar com ela. Né? Tá vendo, né? Você tem que ser gentil, como você pede um prato, como você aborda os assuntos. Então, ela vai ter uma referência de uma pessoa boa, de como se trata uma mulher, de como se trata uma mulher, uma pessoa com educação, com respeito. E eu acho que é dessa forma que a gente também consegue fazer com que ela perceba isso. Você concorda? Concordo, muito. E dentre os assuntos, eu também gosto muito de saber como é que vai a mãe dela, se está tudo bem com a mãe dela, como é que ela está se sentindo em relação a isso. Hoje a Bruna mora comigo e ela vai na casa da mãe dela nos finais de semana. E é importante também para mim que ela tenha uma boa relação com a mãe, que ela tenha sempre o contato muito assíduo com a mãe dela, e isso para mim é muito importante. E eu acho que principalmente quando você vai falar sobre os assuntos de amor, os assuntos do dia a dia em relação a isso. Porque é importante, enfim, eu acredito que isso foi importante para você quando a gente falava sobre o namoro, sobre como você deveria se dar o respeito em relação a isso. O que você acha? Que para você isso foi válido ou não? Foi muito válido. Eu concordo muito que o pai tem que ter uma amizade realmente. Não tem que deixar de falar sobre certas coisas só por ser mulher ou só porque é filha menina e achar que está muito nova para falar sobre certos assuntos. Eu acho que o pai tem que estar sempre aberto a conversar mesmo sobre as coisas com a filha. Porque meu pai sempre conversou muito comigo sobre qualquer coisa. Então eu sempre me senti muito à vontade de chegar para ele contar da minha vida, chegar para ele conversar sobre as coisas que eu queria. Eu sempre tive muita vontade de falar sobre as coisas, receber coisas dele e lidar com isso no meu dia a dia também, entendeu? Não cheguei sem informação nenhuma, tendo que aprender na rua as coisas que meu pai e minha mãe podem me ensinar, entendeu? Eu acho que isso foi importante. Acho que inclusive quando a gente foi no médico, a primeira vez o ginecologista, eu levei a Bruna para conversar, e foi engraçado porque aí fomos lá conversar com a médica sobre alguns assuntos e tal, e aí a médica falou assim, agora que a gente vai fazer o exame, o senhor pode sair, né? Então você tem que saber também a hora que você tem que E o pior é quando a gente sai, ainda acham que meu pai é meu namorado, meu marido, alguma coisa do tipo assim, entendeu? Uma vez a gente pegou um táxi, aí era uma mulher, a taxista, aí ela falou que ela era florista e tal, que não sei o quê. Aí ela perguntou, tipo, quando a gente ia se casar, porque ela poderia fazer os arranjos do casamento, sabe? Tipo, não, ele é meu pai, cara. Então eu acho que é bem importante, principalmente falar sobre sexo também. Isso, eu já falei isso em um outro vídeo meu. Se você não falar sobre sexo com sua filha, com seu filho, alguém vai falar, o mundo vai falar, pessoas erradas podem falar sobre isso. Então, nada melhor que você ter uma conversa sincera sobre isso também com seus filhos. Todos nós temos uma história. Que história você quer contar? Olá pessoal, eu sou o Bruno e você tá ligado no... Simplesmente Pai. Isso. Só que tinha que ser virada pra lá. Olá.